Amém? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, os presentes e aqueles que estão através da internet, que vão me ouvir através desse canal. Desde já queremos deixar um aviso para que as pessoas que ainda não são inscritos se inscrevam no canal, e os que já são inscritos também deixem o seu joinha, faça seus comentários e diga também a cidade de onde está assistindo, onde está nos ouvindo, para a gente ficar sabendo quem está nos ouvindo, né? Então, se você gostar do conteúdo, deixe um comentário. Se não gostar também pode deixar, não tem problema, né? E compartilhe com seus contatos também, se você achou que o conteúdo é importante, que alguém precisa ouvir também, né? Então compartilhe também com seus contatos, para que a palavra de Deus seja anunciada em todos os lugares, apesar que nós sabemos que há muitas pessoas anunciando a palavra de Deus sem nenhuma mistura, mas também não são muitos, mas tem uma quantidade boa de pessoas anunciando a palavra de Deus como ela é. Então, nesta manhã, o livro que nós vamos meditar é em Mateus capítulo 22. Capítulo 22, nós vamos ver até onde nós vamos conseguir chegar. O título é a parábola das bodas. Parábola das bodas. Amém? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para os seus campos, outros para seu negócio, e outros, apoderando do servo, o tranjaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu e disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Soberano e eterno Pai celestial, aqui está, ó Deus, a leitura que nós fizemos nesta manhã. Cremos que iremos um pouco mais adiante, Senhor. Isto aqui é só para o começo, e nós sabemos que o Senhor falará com cada um de nós e com aqueles que estão através da internet, que vão te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos.
Amém. Amém. Podemos sentar, irmão. Aqui nós acabamos de ver Jesus trazendo uma parábola, uma demonstração, fazendo uma demonstração para as pessoas compreenderem acerca do reino do céu. O reino dos céus é para aqueles que estão interessados. É para aqueles que deixam tudo por ele. Nós tivemos, uns dias atrás aí, uma reunião muito boa, nós, os ministros, e o tema foi predestinação. Eu já preguei isso aqui várias vezes, eu convenci que eu já preguei isso aqui. E todos nós chegamos a uma conclusão acerca da predestinação e da eleição. Nós temos que entender uma coisa. Nós, cristãos, que somos gerados da palavra, nós somos eleitos aonde? De que maneira? Ou em que lugar? Como é que nós somos eleitos? Ou predestinados? A Bíblia diz que nós somos elegidos em Cristo. Em Cristo. Aquele que predestinou, ele mesmo chamou. E aquele que chamou, ele elegeu e predestinou. Para que fôssemos santos em Cristo Jesus. Então aqui está se tratando de uma parábola mostrando que se você escuta um chamado para algo e você se interessa por aquilo, logicamente você vai deixar o que você está fazendo para atender aquele chamado. Porém, o chamado pode ser feito e você pode recusar. Pode ser recusado. Então ele está tomando essa parábola aqui dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seu servo a chamar os convidados para as bodas. Foi chamado. Foram convidados. Veja bem. Vá e convide as pessoas. Cada pessoa que recebeu o convite foram chamados, foram escolhidos para ir até aquela festa. Você já observou que essas pessoas foram pessoas escolhidas, pessoas indicadas? Vá até fulano, a cicrano, beltrano e convide para esta boda. Mas eles tinham algo mais importante do que as bodas. É como assim, vamos no culto hoje. Ah, não dá porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, eu não posso outro dia. Foi chamado. Foi chamado. Foi uma pessoa que foi escolhida para receber um convite especial.
Uma coisa é você ser convidado, é você ser escolhido para um propósito, e outra coisa é você aceitar a escolha e fazer o propósito. Uma coisa é você ser chamado, outra coisa é você aceitar. Então, enviou seu servo a convidar para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outro servo dizendo: dizei aos convidados, vai mais uma vez, aos mesmos, volta de novo lá. Eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois cevados já estão mortos. Vocês vão deixar agora para lá e já está tudo pronto para vocês. Olha só. E tudo já pronto, vinde às bodas, vocês só vêm agora degustar. Vocês só vêm agora ter o prazer do que eu já fiz para vocês, de graça. Não precisa pagar nada, só venham, atendam meus convites. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, aponderando dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, ficou irado, encolerizou-se, e enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois da saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos saíram pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. É aqui onde entra a questão. Fulano de tal fez tal coisa, merece morrer, merece isso, merece aquilo. Peraí, é um homem mau. Mas ele pode receber um convite, aceitar e fazer parte das bodas. Olha aí. Agora, depois que a festa estava cheia, repleta de convidados de bons e de maus, sai agora aquele rei para poder inspecionar a festa. E entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. É esse homem. Esse ouviu o convite, não atendeu. Esse é aquele que, não, eu creio em Deus. No final tudo vai dar certo, eu não preciso ir de igreja nenhuma. Eu não preciso ler Bíblia nenhuma. Eu não preciso fazer as coisas certas que a Bíblia manda. Na hora vai dar tudo certo. Deus não vai me condenar. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado. É um santo completo. Mas não tinha as vestes. Qual é as vestes? O que é que veste um cristão? O que é que veste um filho de Deus? A palavra de Deus. Esta é a veste nupcial. Esta é o pão que alimenta, essa é as vestes, esta é o sangue que purifica, que lava. A palavra de Deus, ela é completa, ela faz tudo isso. Então ele entrou na festa, mas na hora da expiação, na hora de olhar, de observar quem estava ali, encontrou esse aqui entrou por onde? Não passou pela porta, e a porta é Jesus. Não recebeu umas vestes que lhe era concedida, mas entrou com a sua própria veste, ou seja, seu próprio esforço. Eu trabalhei, eu me esforcei
e eu comprei uma das melhores roupas e vou entrar naquela boda. Mas ali tinha uma veste que todos tinham que entrar com as mesmas vestes. Porque isso aqui é uma parábola de um rei que está tipificando um único rei, que é Cristo. E ninguém pode entrar nessa festa de boda se não tiver as mesmas vestes, para que esteja na presença do rei, todos por igual. Quantas pessoas estão nas bodas, celebrando bodas, participando, mas não sabe que é o dono daquelas bodas, vai chegar e vai inspecionar como foi que você chegou aqui. Ah, porque fulano me disse isso. Eu enviei servos que ia ou que foi até vocês dizer como eram os requisitos para entrar nas minhas bodas. Tudo estava pronto. Vocês tinham que aceitar o meu convite conforme todo o requisito que eu dei para que vocês fossem às bodas. E lá na portaria tinha um porteiro para ver se vocês estavam com todos os requisitos que eu ordenei. Então, qual é o requisito dado para ir-se para as bodas do cordeiro? A palavra de Deus. Não vá com palavras de homens, palavras de quem quer que seja, pensando que você vai entrar lá, que na hora que você for especificado, vai ver que você não tem as vestes. E ele estava falando naquele momento, era para quem? Para fariseus. Fariseus. Agora, continuando mais um pouquinho aqui, diz assim, ó. Disse-lhe, amigo, como entrasse aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Ficou mudo, ficou calado, respondeu o quê? Veio de uma forma errada, vai dizer o que agora? Disse então o rei ao servo: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e o lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora veja, Jesus falando isso para os fariseus, veja o que acontece aqui no 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si, começaram a conversar um entre o outro. Por causa do quê? Por causa dessa parábola de Jesus. Porque eles se sentiam os melhores, eles se sentiam que eles tinham a verdade e que Jesus era um homem todo errado que veio de uma mulher sem casamento, nascido de uma mulher sem casamento. Eram os pensamentos dele. Então começaram a conversar entre eles. O que nós vamos fazer? Olha só. Enviaram os seus discípulos. Discípulos de quem? Dos fariseus, não é discípulo de Jesus. Com os herodianos dizendo: mestre, olha só, isso aqui foi para poder questionar Jesus ou pegar Jesus em falha. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, olha só, chega com elogio. És verdadeiro e ensina o caminho de Deus, segundo a verdade. Mentirosos, verdadeiros e mentirosos. Estavam dizendo a verdade, mas não eram verdadeiros. Eram mentirosos, porque eles estavam querendo pegar em Jesus em falha. Mas Jesus realmente era o que eles estavam dizendo. Tentando persuadir, né? É. Muitos fazem. Se, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olha a aparência dos homens. O que era que tinha acontecido nas bodas? Mandou chamar bom e mal, depois dos convidados terem rejeitado. Então não faz acepção de pessoas. E nem olha a aparência dos homens.
Aí agora aqui ele volta aqui. Diz-nos, pois, que te parece? Olha que coisa. É lícito pagar o tributo a César ou não? Vamos pegar ele uma falha aqui agora. Gente, as pessoas podem nos pegar em falha como humano, mas quando se trata das Escrituras, você nunca vai ser apanhado em falha. Enquanto nós estivermos alimentados das Escrituras, lendo as Escrituras, examinando as Escrituras, apoiando as Escrituras, ensinando as Escrituras, você nunca vai ser apanhado em falta. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo as suas malícias, disse: por que me experimentais, hipócritas, mentirosos? Hipócritas mentirosos. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César, eles sabiam muito bem fazer. Mas quando chega a hora de dar a Deus o que é de Deus, é que aí é o que está o problema. Cheio de tantas coisas que seguem o reino de César, e vazio das coisas que seguem o reino de Deus. Eles estavam prontos para dar a César o que era de César, mas não estavam prontos para dar a Deus o que era de Deus. Agora veja, e eles ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-se retiraram. Espera aí, se maravilharam, acharam aquilo uma grande coisa, e por que não permaneceu? Eles eram discípulos de fariseus, eles estavam ali para interrogar, para pegar nenhuma falha, mas o que eles ouviam era tão verdadeiro que eles se alegravam em ouvir aquilo, mas não podiam segui-los. Hoje nós temos pessoas que às vezes até nos ouvem, sabem que o que nós estamos pregando é verdade, mas não pode segui-lo. Uma pessoa fez uma postagem essa semana acerca de a pessoa escolher o céu ou o inferno. É a pessoa que faz a escolha, foi assim que a pessoa colocou no estado. Aí eu comentei como fica os ensinamentos de um homem que vocês dizem ser um profeta. Que um eleito não se perde. Pode fazer o que for e não se perde. E aqui você está dizendo que realmente a Bíblia diz que é o homem que escolhe se quer ir para o céu ou se quer ir para o inferno. Quem é que está certo? Então, ele respondeu assim: eu creio de todo o meu coração. Eu perguntei: você crê no quê? Nas Escrituras Sagradas ou no quê? Aí não respondeu mais. Então, ter muito de César é bom, mas não é tudo. É bom que demos a César o que é de César, é bom que
fazemos o que é correto no mundo natural, mas é muito bom também fazer o que é correto no reino espiritual, ou seja, fazer a vontade de Deus. Eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Agora veja, no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, não criam em ressurreição, e o interrogaram. Olha só, eles não criam no quê? Eles não criam em ressurreição. Agora veja que eles vão perguntar a Jesus. Não crendo em ressurreição, é o que eles vão perguntar. Dizendo, mestre, olha, chamava até de mestre, mentirosos, hipócritas, enganadores, mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e a seu irmão. E da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, no que eles não criam, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Querendo o quê? Pegar Jesus em falhas. Aí Jesus responde. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, por não conhecer uma mensagem que Deus enviou assim assado a toda a humanidade. Errai por não conhecer um profeta, uma profetisa, um bispo, um pastor, seja lá quem quer que seja. Errais, é isso que ele disse. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Oh irmãos, abandona essas coisas de livros e examina as Escrituras sagradas. Agora vem aqui outra coisa interessante, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Casamentos errados hoje na terra serão acertados no milênio. Hipocrisia, heresia, doutrina falsa, irmãos, acordem. Jesus está dizendo que no reino de Deus nem se casam, nem se dão em casamento. Como é que casamento errado hoje vai consertar no milênio? Que coisa triste. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos. Na ressurreição dos mortos, não. Acerca da ressurreição dos mortos, não tem lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Isso aqui são pessoas que chegaram até Jesus, fariseus, saduceus, querendo pegar Jesus em falha. E Jesus responde, mostrando a verdade, mas eles não aceitavam a verdade. Irmãos, será que vocês também fazem parte de saduceu, de fariseus?
está crendo em coisas como essa ao invés de crer no que Jesus está dizendo. E os fariseus, ouvindo que eles fizeram emudecer os saduceus, olha só, os fariseus vendo que Jesus fez emudecer, ou seja, ficar sem palavra. Os saduceus reuniram-se no mesmo lugar e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, olha que coisa, interrogou para experimentar. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pessoas que amam tanto o próximo como a si mesmo que entram numa rua para não passar na frente de outro irmão. Pessoas que viram uma cara, pessoas que passam no tempo de derrubar a parede do vizinho porque o outro irmão está do outro lado da rua. E diz que ama, diz que faz parte de uma noiva, que vai subir no arrebatamento, que crê no Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro, gente, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho que nos faz humilhar em nós mesmos, é o Evangelho que nos faz nós ceder para qualquer pessoa, não importa o que ela nos tenha feito. O Evangelho de Cristo é aquele que te faz perder algo seu para ver o outro ganhar. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é aquele que você não olha para si mesmo, mas você rompe barreiras, você vence lutas, você derrota inimigos para libertá-los. As pessoas não podem nem conversar com a gente para não pegar espírito. Olha que coisa interessante aqui, viu? Estando reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus. Aqui foi Jesus que os interrogou. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo, que pensais vós do Cristo? Vocês não interrogaram Jesus o tempo todo? Agora chegou a hora de Jesus fazer uma interrogação. De quem é filho? Jesus perguntou, de quem é filho? E eles disseram-lhe, de Davi. Disse-lhes ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escábelos de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Jesus pergunta, é filho de Davi? Vocês não conhecem o Evangelho do Reino de Deus? Conhece-se coisas de letra, conhece-se coisas de humano, mas quando se trata de entrar no reino do Espírito, de conhecer as profundezas do reino de Deus, de receber a palavra escancarada, para não ter confusão, não ter de nada. Filho de Davi. E Davi dizendo para ele, Senhor,
disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escada dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Estavam falando de coisa física, mas Jesus estava falando de coisas espiritual. Por isso que a Bíblia diz que quem é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha, e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Aleluia! Aleluia! A palavra faz isso. É por isso que não tem coragem de nos parar na rua para falar acerca da palavra. E fica Satanás através dos púlpitos, botando medo nas ovelhas, dizendo: não fale com eles, não comece com eles para não pegar espírito, porque eles sabem que no dia que ouvirem a verdade vai libertar dessas prisões de homens. Me lembro de um ministro, agora há poucos dias mandei uma mensagem para ele, lá dos ensinamentos lá, deles mesmos lá, que um homem mostra a própria mensagem do profeta deles, dizendo que pastores que tocam fitas nas igrejas são mercenários. E os pastores que pregam as mensagens nos púlpitos são falsos pastores, falsos profetas. Que as fitas é para você tocar em casa e não ir em igreja nenhuma, que Deus não fez igreja em lugar nenhum, que não existe igreja. Aí eu mandei para várias pessoas, mandei para esse tal pastor. Ele disse: é equívoco por cima de equívoco. Eu digo só que todos esses equívocos estão nas próprias mensagens. Você sabe o que ele fez? Ele disse: é isso mesmo. Para quê? Para não prolongar a conversa. Ele diz: vocês têm razão para não prolongar a conversa. Só que os fariseus estavam dizendo a mesma coisa para Jesus. Estavam dizendo que Jesus estava certo, mas não queriam conta com Jesus. Eles dizem: vocês estão certos. Para não prolongar a conversa com a gente. Mas, querendo ou não, eles estão dizendo a verdade acerca de nós. Mas não querem nos ouvir e nem querem andar conosco. Mas Jesus traz a palavra certa na hora certa para calar quem? Calar quem vem com coisinhas, com livrinhos, seja lá com o que for que traga. Jesus cala qualquer um. Pode ser saduceu, pode ser fariseu, pode ser quem for, pode ser doutor da lei, seja lá quem for. Quando chega diante das palavras de Jesus, Jesus para. Então, eles têm medo que as pessoas comecem a ouvir a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vocês observam que cada grupo desses que foram até Jesus para tentar pegar Jesus em falha, para tentar questionar Jesus, eles não permaneciam. Eles chegavam ali, lançavam seus venenos para tentar pegar Jesus numa falha, mas quando Jesus combatia com a palavra, sendo Jesus a própria palavra, eles não podiam resistir e eles não permaneciam. O que é que eles faziam? Eles deixavam Jesus ali, saíam e iam agora consultar entre eles mesmos acerca do que fazer para tentar derrotá-lo. Esses encontros que eles têm por aí, quando eles se reúnem, é para quê? Para preparar o povo contra nós, para não ouvi-lo, para não dar ouvido ao que nós temos a dizer, porque nós já fomos apanhados por espírito, e se eles ouvirem nós, eles também vão ser apanhados.
Oh, irmão, eu não estou arrependido de ser apanhado por esse Espírito que me leva para dentro das Escrituras Sagradas. Esse Espírito que cada dia me faz acreditar mais em Deus. Esse Espírito que me faz cada vez mais ver que a Bíblia é verdadeira e ver os espíritos errados, que não tem coragem, condição de parar diante da palavra. Então eu quero continuar com esse Espírito, que me faz ver as Escrituras como ela é, que me faz viver as Escrituras como ela manda, que me faz amar um ao outro, que me faz dar a mão a qualquer um que precise de mim. Não tenho nada contra pessoa nenhuma. Eu tenho contra os falsos ensinamentos. Nunca vou aceitar o falso ensinamento, mas eu nunca vou desprezar as pessoas que têm ensinamento falso. Eu estou sempre pronto para atender qualquer um. Agora, se eu posso atender um macumbeiro, por que eu não posso atender um crente que está com doutrina errada? Porque eles dizem que não tem medo de junto de um macumbeiro. Mas eles têm medo de vir até nós, que eles dizem, nós temos doutrina errada. Aí eu pergunto, que espírito é esse que as pessoas possuem, que não tem coragem de encarar outro espírito mais fraco do que ele? Porque não existe outro espírito maior do que o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, então nenhum outro espírito tem mais poder, tem mais autoridade, tem mais condição de me enganar, ou de me invadir, ou de me tomar, porque Jesus disse que todos que o Pai deu a ele, foi a ele, e nenhum dos que foi a ele se perdia, a não ser os filhos da perdição. Ele disse, ninguém pode arrancá-los das minhas mãos. Então, ou eu creio, ou eu estou seguro, crendo que isto é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, ou então a palavra de Deus não é a verdade. Ou eu sigo pelas Escrituras, ou eu sigo por livros. Então, as pessoas são boas, a gente gosta demais das pessoas, tem realmente sido chamada, tem recebido o convite, mas eles têm coisas melhores. Eles têm coisas melhores. Seguir um profeta, seguir um homem, mesmo com tantas mentiras, com tanto engano, com tantas coisas que não alinham com as Escrituras Sagradas, eles ainda assim preferem isso do que seguir a Jesus. Porque Jesus tem umas verdades que cortam. Ou seja, a verdade de Jesus corta. A verdade de Jesus dói. Mas na verdade, a verdade nunca dói para quem deseja a verdade. Quando a verdade chega, por mais errado que você esteja, se você gosta da verdade, aquela verdade é gostosa para você. Porque aquilo te ajuda a sair do engano. E quando você sai de um engano, você se sente livre, porque você é liberto de algo que te prende, de uma prisão que você sabe que não é benéfica. Então, quantas pessoas estão debaixo de jugo? Pessoas que estão crendo que casamentos errados vai consertar com um milênio. Estão vivendo apanhando hoje, estão vivendo hoje sendo maltratadas, tantas coisas ruins, porque estão crendo que vai acertar no milênio. Jesus diz aqui, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Querem mais do que isso aqui? Ah, mas fulano falou. Então seu fulano é mais do que a Bíblia. Fique com seu fulano, seja o que você quer. Então ele é o seu Deus. Agora ele não morreu para te salvar. Ele não deu a vida dele pela sua morte. Ele teve chance, mas ele disse, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Eu para isso vim. Então se fala muitas verdades, mas não toda verdade. Mas a Bíblia Sagrada mostra toda a verdade. Então, amados irmãos, vocês que vão de ouvir através da internet, examine as Escrituras.
Escritura, como disse Jesus, pois cuidar ter nela a vida eterna, é ela que de mim testificam. Não tenha medo de Jesus, não tenha medo de chegar até Jesus para querer saber da verdade. Agora não chegue como fariseu, não chegue para pegar numa falha, não chegue para ver ele errar em palavras, ele não vai nunca errar em palavras. Jesus não erra, Jesus ele é a palavra. Chegue com humildade dizendo: Senhor, eu preciso, eu careço, eu desejo, eu quero para a minha vida a tua palavra, o teu conserto, o teu amor, a tua misericórdia, a tua paz, a tua saúde, a tua vida, eu quero para mim. Chegue como necessitado, não como superior querendo pegar em falta. Não faça isso, pois ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, é Criador do céu, da terra, de tudo que há neles. É Ele quem nos orienta, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos corrige, é Ele quem fala conosco através da sua palavra. Ele é tudo para nós. Ele criou o céu, criou a terra, tudo que há neles, e nos fez ovelha do seu pasto. E nós queremos te agradecer nesta manhã, Senhor, por mais esse ensinamento dado para nossas almas nesta manhã, e aqueles que há de ouvir, Senhor, que sejam também abençoados, em nome de Jesus Cristo. Te pedimos, te agradecemos. Amém, Senhor. À noite Deus proverá. Se for a vontade de Deus, irei a Salvador. Estou dependendo só de um transporte. Não se vai tirar. Não